Olha, o influenciador alagoano Rico Melquiades prestou depoimento como testemunha lá na CPI do Senado para investigar as bets aqui no Brasil. O Rico foi o vencedor do reality A Fazenda 13. Ele voltou ao centro das atenções em Brasília. Prestou depoimento hoje, foi investigado pela Polícia Civil de Alagoas e fechou acordo após suposto incentivo de apostas em casas clandestinas. Vamos ao vivo aqui com a repórter Italine Marques, que a gente já quer saber, Italine, o que o Rico falou de interessante, de importante para essa investigação. Boa noite para você. Oi, Bia, mais uma vez boa noite a você, boa noite a todos que estão conosco no Cidade AL. Eu já vou responder a sua pergunta, que eu sei que tem muita gente curiosa, até para entender o que ele falou, mas antes eu sinto a necessidade de fazer uma introdução, porque eu entendo que esse assunto é muito complexo devido ao compilado de informações e quem está em casa precisa entender. Olha, a CPI das bets, ela foi instalada em novembro do ano passado, essa investigação, para entender a relação dessas plataformas com as finanças dos brasileiros e também com organizações criminosas. Ontem quem prestou depoimento, Bia, foi a Virgínia Fonseca, que é uma das maiores influenciadoras do país. Ela tem 26 anos, é casada com o cantor Zé Felipe, nora do cantor sertanejo Leonardo, e ela afirmou lá durante esse longo depoimento que não existe essa cláusula da desgraça, como foi nomeada, que é justamente essa configuração, que eles não tinham conhecimento disso, que quem aposta lá nessas plataformas sempre perdem. Existe essa configuração e a polícia entendeu isso ao longo das investigações. Quem prestou o depoimento hoje, nesta quarta-feira, lá no Senado Federal em Brasília, como você bem adiantou aí na abertura, eu creio que todo mundo está sabendo, foi o influenciador alagoano Rico Melquiades, de 31 anos, ele que é super famoso e popular, e ele seguiu a mesma linha de depoimento. Durante esse encontro, durante a fala dele, ele negou a falar sobre o acordo premiado que fez com a Polícia Civil Alagoana e que resultou numa multa milionária. A gente lembra que nesse acordo o Rico se comprometeu a pagar uma multa no valor de R$1 milhão, dando inicialmente a quantia de R$600 mil e depois 8 parcelas de R$50 mil, tendo a correção monetária feita também em cima desses valores. E ao longo do depoimento ele falou muitas coisas. Como você bem disse aí na abertura também, Bia, ele foi um integrante da A Fazenda 13, que é um reality show, por sinal, aqui da TV Record, e ele foi o vencedor. E ele usou isso como argumento para dizer que bem antes da popularização das bets, ele já tinha um patrimônio, porque assim que ele saiu do confinamento, ele recebeu, pelo fato de ter sido o vencedor, a quantia de R$1,5 milhão e logo em seguida ele fez 2 acordos de publicidade milionários. Então ele afirma que mesmo antes de trabalhar fazendo essas publis, como eles falam, para as bets, para essas plataformas de apostas online, ele já tinha aí um bom patrimônio. E ele disse que ao longo desses acordos com essas empresas, tudo era meramente publicitário, que ele não tinha conhecimento de que quem apostava acabava perdendo, que ele apenas fez ali um acordo de publicidade como qualquer outra e que não tinha um envolvimento a mais com essas empresas. A gente lembra, Bia, que o Rico Melquiades, ele também foi investigado na Operação Game Over 2, que foi deflagrada pela Polícia Civil Alagoana. Teve uma primeira fase dessa operação, que ocorreu em junho do ano passado. Ela teve como investigados a influenciadora digital Veroline, a influenciadora Paulinha Ferreira e o esposo da Paulinha, o Igor Ferreira, que tiveram à época alguns bens apreendidos. À época, a Polícia Civil, quem esteve à frente dessa investigação, dessa operação, foi o delegado Lucimério, e ele compartilhou com a imprensa alguns prints que comprovavam que essas plataformas elas eram configuradas para que os influenciadores só ganhassem e pudessem atrair cada vez mais pessoas para apostar
mas isso não acontecia com quem apostava. Essas pessoas só perdiam e muitas famílias perderam casas, patrimônio e se endividaram bastante por conta dessas apostas. O Rico, ele foi alvo da segunda fase dessa operação, da Operação Game Over 2. À época, ele teve a quantia de 5 milhões de reais apreendida e também as redes sociais suspensas. 3 meses depois, isso foi revertido. Ele teve acesso novamente a essa quantia e as redes sociais dele. Mas enfim, eu sei que você, quem está em casa, quer ter acesso ao depoimento do Rico Melquiades. Ele foi muito longo, mas a nossa edição aqui do Cidade AL separou os principais trechos, as falas mais importantes, para que você que está em casa possa ter acesso agora, junto com a gente. Fui chamado por conta da chamada Operação Game Over 2 da Polícia Civil de Alagoas, que está investigando influenciadores que divulgaram jogos de apostas online de forma irregular. Mas desde já, preciso deixar muito claro que tudo que envolve essa investigação, que ocorre na 17ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas, tramita sob rigoroso sigilo judicial, cujo descumprimento poderia configurar violação de normas penais vigentes. Eu não posso falar de uma coisa que eu nunca fiz. A plataforma que eu jogo não era conta demonstrativa. Eu ganho, eu perco, então eu não sei como funciona a conta demo. Se realmente a pessoa só ganha, se o valor é mais alto, eu não sei. O que eu posso falar é que eu divulgava, que eu perdia e ganhava também. O meu dinheiro ele nunca veio só dos jogos. Antes das bets, eu participei de um programa de televisão que foi a Fazenda 13, que é um reality show. Eu não sei se vocês sabem, eu fui vencedor do programa, onde eu ganhei 1,5 milhão, saindo das publicidades milionárias. Eu participei de um programa que foi na pandemia, onde o programa teve muita audiência. Saindo do programa eu fiz muita publicidade. Então o meu dinheiro não é somente de bets. Então o dinheiro que foi bloqueado, ele não foi dinheiro da bet. Foi dinheiro que eu vinha juntando ao longo que eu trabalho na internet. Esse 1 milhão de multa, então, provavelmente foi só relacionado aos jogos, né? Nesse 1 milhão que foi a multa de 1 milhão, ela se corresponde aos jogos. Eu me reservo no direito de ficar calado. Senhor senador, eu nunca mostrei ganhos altos quando eu divulgava. Eu nunca fui um influenciador de estar ostentando. Eu nunca falei, olha, você vai jogar e você vai comprar um carro, você vai comprar uma mansão. Eu nunca fiz esse tipo de divulgação. Nunca. Eu sempre deixava muito claro, olha, você pode conseguir pagar uma conta de energia, uma conta de água, vai jogando com cautela. Eu nunca nunca divulguei que a pessoa ia ganhar mansões ou comprar carros, nunca. Eu nunca disse isso. Bia, a gente lembra que no dia 23 de abril deste ano, o influenciador Rico Melquiades fez um acordo com o Ministério Público do Estado de Alagoas. Esse acordo foi homologado pela Justiça e, à época, ele afirmou, confessou a participação em crimes de associação criminosa e falsidade ideológica. Eu volto ao estúdio com você, Bia.